Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Quero saudar todos os cidadãos aqui desta cidade que não conhecia, primeira vez que estou aqui. Olha, o CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança, é muito importante por vários motivos, mas um deles é justamente de fazer a aproximação entre os desejos de segurança da comunidade e aquilo que as autoridades têm o dever de realizar. Na nossa cidade, Fernandópolis, não foi diferente. Lá nós tivemos reuniões com o CONSEG e de lá nós saímos com algumas percepções, alguns desejos, alguns apontamentos da comunidade no quesito segurança e naquilo que cabia ao Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude, assumir e determinar. Bom, falo da nossa região, da nossa cidade, da onde a gente trabalha e os problemas que nós tínhamos lá e temos lá ainda. Assim que chegamos a Fernandópolis, fomos muita educação, mas fomos cobrados pela comunidade, principalmente por vereadores, próprio prefeito, as pessoas da comunidade, dizendo que o Poder Judiciário deveria tomar uma atitude mais firme, mais vigorosa em relação à questão dos menores de 18 anos e a sua participação desses menores em bebidas alcoólicas, em situações de risco de uma forma geral, drogas, enfim, problemas à noite, a molecada na rua, enfim, o pessoal tinha várias reclamações nesse sentido. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é uma experiência nossa, muito particular, enfim, que é realizada lá e não que isso sirva de modelo, de exemplo, não temos essa pretensão não, mas um pouquinho do nosso trabalho. Então, nós pedimos para a Polícia Civil, Militar, para que fossem às ruas e, enfim, altas horas da noite, trouxesse para nós, ficamos de plantão, tá? Naquela madrugada, em julho de 2005, que eles iam encontrar à noite. E eles nos trouxeram situações muito difíceis, muito complicadas. Meninos e meninas, né? Eu me lembro daquela noite que chegaram totalmente embriagados, né? Outros com sinais aparentes de uso de substância entorpecente mais pesada, né? Inclusive com várias evidências de uso de crack, enfim, situações calamitosas, né? Me lembro que nas outras operações que a Polícia Civil e a Militar fazia junto com o Conselho Tutelar, teve uma vez, logo no comecinho, que a Polícia Militar requisitou um ônibus. Lá um jeito passando na rua, dá esse ônibus aqui para poder colocar quantidade de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, né, em situação de risco, uma situação de penúria, né? E eu à noite, né, tinha como função ir lá conversar com os policiais, sempre pedir para os policiais que nós não estávamos lidando com bandidos, estávamos lidando com crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que deveriam ser tratados com respeito, com educação. Não é para correr atrás, não é para algemar, não é para jogar lá atrás da viatura, enfim, sempre fizemos essa preleção e graças a Deus sempre deu certo, nunca houve nenhuma reclamação de abuso em relação aos nossos policiais. E também conversar com os pais que chegavam ali para vir pegar os seus filhos, né? O Conselho Tutelar ligava para os pais e os pais iam lá para buscar os seus filhos. Olha para o seu filho como é que foi encontrado à noite, olha a situação dele, o senhor acha que está certo isso? Quem está andando com o seu filho? Quer dizer, fazer um trabalho junto com a família também. E aqueles casos mais sérios, mais graves, o próprio Conselho Tutelar já abria o procedimento para acompanhamento, orientação, apoio, né? Aqueles casos de crianças, de adolescentes principalmente, que já estavam envolvidos com a substância entorpecente, nós mesmos ali já dávamos a internação dos meninos, né? Encaminhavam para as clínicas de internação, para não ter que passar aquela triagem que demora e o menino se afunda mais na droga para esperar a vaga, fica naquela ansiedade, então já encaminhava logo. Então foi um trabalho que vem se arrastando aí dos 7 anos, né? Com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade sobre vários aspectos, né? E nós tivemos que enfrentar não só as situações que são difíceis, né, lidar com essas situações difíceis, mas tivemos que lidar com contrariedades jurídicas em torno disso também, né? E por quê? Porque logo que começamos a trabalhar,
né? Fizemos tudo no papel, bem feitinho, escrito, documentado, processos públicos, transparentes, decisões recorríveis, nada de segredinho e coisa escondida em gabinete, sempre público, né? As coisas da justiça têm que ser públicas, a regra geral tem que ser pública, e tratando isso aí, bom, evidentemente tem que ser a maior publicidade possível, respeitando-se a integridade física e a intimidade dos jovens. Mas tivemos vários problemas. O primeiro deles foi que um jornalista muito, né, incisivo, é uma pessoa que eu gosto muito também, mas ele logo no começo ele disse o seguinte: como é que chama isso aí? Eu falei: isso não tem nome, decisão judicial não tem nome, em nenhum lugar o juiz escreve, essa decisão se chama tal. Não, isso não existe, né? Como no nosso caso nunca teve, e não tem, né? Ah, mas vocês estão indo à rua altas horas da noite, o senhor está dizendo para os pais aí tomar cuidado para não deixar os filhos à noite, porque é situação de risco, vocês estão saindo, isso aí, doutor, isso é toque de recolher. Eu falei: não é, né? E eu vi que o nome é um nome pesado, e aí caí naquela armadilha da escola do apelido, né? Quando você não quer que pegue o apelido, aí que pega, né? Mas enfim, nós não lutamos contra nome, né? O juiz não tem que se preocupar com o nome que se dão as coisas, tem que se preocupar com a essência da coisa, se funciona, se está de acordo com a lei, está trazendo resultado, enfim, é o que a gente sempre preocupou. Então, para o nome pouco importa, mas esse nome carregou e a gente então assumiu o nome para que as pessoas possam entender, mas logicamente que no âmbito jurídico, nos processos, isso não existe uma decisão escrevendo assim: está proibido criança, adolescente, isso é toque de recolher. Não, as coisas não são feitas dessa forma juridicamente, tanto que conseguimos manter até agora por uma série de estratégias jurídicas, mas está difícil, né? Está difícil até mesmo assim, porque as nossas estratégias foram sendo descobertas e agora a gente está em vias de julgamento de uma das nossas portarias, está dizendo para o prefeito, quinta-feira agora no Superior Tribunal de Justiça. Talvez essa seja a minha última palestra, né? Depois de 7 anos trabalhando com esse tema, mas vamos lá. Uma das contestações muito fortes que a gente sempre teve desde o início foi a seguinte: ao determinar que Conselho Tutelar e Polícia Civil e Militar fossem às ruas para abordar e recolher as crianças e adolescentes em situação de risco, altas horas da noite, poderíamos estar nós cerceando, privando, restringindo o direito de ir e vir das pessoas, né? O direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de locomoção, né? Mas será que a gente estava lesando o direito de locomoção? Bom, vamos fazer uma análise da lei, né? O Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, o artigo 16: a criança e o adolescente tem vários direitos, entre eles ir, vir e ficar, inclusive em logradouros públicos, né? Que é locais públicos. Aí tem uma vírgula lá, né? Que parece que o pessoal não lê depois da vírgula, né? Ressalvadas as restrições legais, ponto. Opa, quer dizer que tem restrições à locomoção de menor de 18 anos na lei, e tem mesmo, e são várias, né? O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele coloca algumas restrições expressas, explícitas ali. Uma das restrições mais evidentes, que está no artigo 75, parágrafo 1, diz assim: a criança e o adolescente só poderá ficar em local público, né, se tiver menos de 10 anos, com o pai e a mãe. Ou seja, lá na nossa cidade, sábado de manhã a prefeitura tem o costume de colocar lá o pula-pula, o escorregador na praça pública, com monitor, tudo certinho, durante o dia, um local seguro, etc. Pela lei, menor de 10 anos, sem o pai e a mãe, não pode ficar ali, ponto. Cadê o direito de ir e vir? E olha que nós não estamos falando de risco, nós estamos falando da criança ir brincar num local seguro, mas a lei está limitando o direito de ir e vir da criança menor de 10 anos. Uma restrição, repito, expressa, explícita na lei. Mas tem mais, né? O artigo 83, por exemplo, diz que nenhuma criança menor de 12, portanto, poderá viajar para fora da comarca sozinha. Então imaginemos que aqui, a cidade mais perto é Ituverava, outra comarca, né? O avô queira
que o neto vai passar o domingo com ele. O pai se combina, né? Coloca aqui o filho na rodoviária e vai pegar em Ituverava, pertinho, né? Daqui a Ituverava é pertinho. Pergunta: pode essa criança menor de 12 anos entrar aqui no ônibus e descer lá em Ituverava? Pelo estatuto, não. A menos que tenha autorização judicial de viagem, não pode. Veja, mas nós não estamos falando de uma situação de perigo. Estamos falando que vai lá ver o vô e a avó. Mas a lei está restringindo. A lei está vedando expressamente, explicitamente. Cadê o direito de ir e vir da criança? Você está sendo limitado, está sendo restrito. Mas não é só, tem mais, né? Vou dar um exemplo um pouco mais teatral, para a gente poder entender o espírito da lei também, né? Imaginemos aqui, né, em Igarapava, o rapaz, 17 anos, garoto, 17 anos, namora, a namorada dele tem 17 anos também, e estão apaixonados, né? E o menino é bom, romântico, menino de família, etc. E o menino pega e convida a namorada para ir em sábado à noite num restaurante, né? Um restaurante, deu o nome do restaurante da cidade aqui, um restaurante romântico aqui, como é que chama? Imperial, para no Imperial, então vamos lá, Imperial, né? Então ele chega lá, escolhe a mesa, aquela coisa toda, né? Sentam os dois, ele chega lá e pega o cardápio, pede um macarrão também, porque não está com muita grana, né? Enfim, mas pede lá aquela coisa toda, leva um presentinho para a namorada, embaladinho lá, enfim, com lacinho, né? Os dois jantam aquela paixão, o menino, o hormônio, tá, né? Aquela coisa, enfim, e ele saca aquele presente, dá para a menina olha aquilo, enfim, o amor nesse momento já começa a falar nome de filho, como é que vai ser, né? Assim, todos nós já passamos por isso, né? Mas se for menino vai chamar tal, se for menina vai meu amor, minha paixão, e aquela, né? É aquela coisa típica, natural do ser humano, de dois meninos apaixonados e tal, e ele, né? Pega e dá, enfim, propõe a ela dar a cartada final da noite. Ele diz para ela assim: meu amor, vamos terminar essa noite maravilhosa num hotel, com H, não é com M não, tá? Um hotel. E ele então chama um táxi, já que ele não pode dirigir, né? E vai até o hotel com H. Chega lá na portaria, ele diz para o atendente, fala: olha, eu sou fulano de tal, estou namorando, estou apaixonado, essa aqui é a minha futura esposa, né? Mostra a menina, e eu vim aqui, nós vamos terminar a nossa noite de amor, que está super romântica, no seu estabelecimento, dá a ficha aí. Ele pode se instalar no hotel? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Menor de 18 anos não ingressam em hotel, um hotel congênere, não, sem autorização dos pais. Então o Estatuto está impedindo o amor, está impedindo a formação de uma futura família brasileira. Ué, mas para lá, quem aqui não começou a namorar na adolescência e está casado até hoje? Eu sou com a mesma mulher, né? Estou com a mesma dele, ela me suportou até agora, ela com 16, eu com 18, né? E muitas famílias começaram assim, mas quer dizer, o Estatuto está impedindo, né? Estou fazendo um exemplo bem caricato, mas que é verdadeiro, não foge da realidade. Cadê o direito de ir e vir? Cadê o direito de amar? O Estatuto está impedindo o direito de amar na prática, né? Pessoal, a verdade, não existe direito de ir e vir absoluto de ninguém. O direito, ele se pauta na justiça, e justiça é a medida das coisas, né? Nós temos que medir as coisas, nós que somos operadores do direito. E a lei brasileira, ela estabelece uma série de restrições a adultos e a menores. Nós temos que parar um pouco, me desculpe agora, uma opinião pessoal, parar um pouco aquela visão lúdica, bucólica, romântica, enfim, das coisas. O direito é a medida das coisas, nós temos que medi-las, e a lei faz essa medida, e a lei tabela, né,
A idade, ela coloca o critério idade para atribuição de direitos e responsabilidades das pessoas. E não é só no Brasil, não. É no mundo democrático inteiro é assim. Usa muito o critério biológico para dizer, a partir desse momento você pode fazer isso, a partir desse momento pode fazer aquilo outro, e assim vai. Por exemplo, no Brasil se utiliza a idade por uma série de fatores. Por exemplo, disse agora, quer brincar na rua sozinho? Depois dos 10 anos. Quer viajar para fora da comarca sozinho? Depois dos 12. Quer trabalhar? Depois dos 14. Votar, matéria eleitoral, o legislador entendeu que é 16. Quer dirigir? Depois dos 18. Tudo tem regra e o critério biológico, a idade está interferindo em várias coisas, vai interferindo nas matérias. Sexo tem idade? Quando fala isso na escola, né, a molecada, os meninos, não, tem não. Tem sim, tem sim. E a coisa é pesada. Tanto que se alguém mantiver relação sexual com uma menor de 14 anos hoje no Brasil, 8 anos de pena mínima, regime fechado, crime hediondo, regime fechado, cana. Não importa se a pessoa menor de 14 anos quis, não importa se já tinha feito antes, e depois da alteração de 2008 do Código Penal, isso é mais grave ainda, não acabou por questão de presunção, por questão de idade pura. Quer dizer, então, com que idade a pessoa tem capacidade, ela pode discernir, ela pode dizer assim, quero, estou pronta e tenho condição de externar a vontade para a relação sexual. Depois dos 14? Não, cuidado, entre 14 e 18, se fez relação de exploração também é crime, 4 anos. Capacidade plena para dispor do próprio corpo, 18. Tudo tem idade, tudo, na lei, a lei é pautada por idades, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte também, artigo 22, é dever dos pais, em relação aos filhos, cumprir aquilo que está previsto no Código Civil, é uma norma de remissão, manda lá para o Código Civil, e cumprir as determinações judiciais em relação aos filhos. Então, quando o juiz dá uma ordem em relação aos filhos, então não adianta o pai falar, aí isso é intervenção do Estado, mas está na lei, o Estado está intervindo porque está na lei. A lei fala da intervenção judicial, e para o pai cumprir aquilo que a determinação judicial disser em relação aos filhos, está expresso na lei. Agora, vamos lá para o Código Civil, que essa norma é importante. Dever dos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. É no artigo 1634, que é o conteúdo do poder familiar, né? É o pacto poder, né? Que a gente conhecia como pacto poder familiar. Qual que é o conteúdo do poder familiar pela lei? Compete aos pais, está escrito na lei, né? Ou seja, deveres dos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. Vamos começar do fim, né? Lá do último inciso. Diz assim: dever, exigir dos filhos obediência e respeito. Essas palavras não são palavras morais, não são palavras religiosas, não, são palavras da lei. A lei brasileira, eu não vou entrar no aspecto da pedagogia, da educação, que não é a minha área, eu vou ficar na lei, só essa. Para a lei brasileira, olha só, é dever dos pais, não é faculdade, o pai faz se quiser, não, é dever dele, obrigação. Obrigação do pai o quê? Pedir, solicitar, exigir do filho obediência. Opa! Como é que você entende o que está dizendo a lei? Obediência, está aqui, os militares sabem muito bem o que é isso, melhor do que a gente. Obediência você só entende numa relação onde tem quem manda e tem quem obedece. Portanto, a relação entre pais e filhos não é uma relação de igualdade. Relação entre pais e filhos até 18 anos é relação de desigualdade, porque a lei manda os pais exigirem dos filhos obediência. Nessa relação não existe igualdade. Não vou questionar, evidentemente, o método de educação. Fez o acordo com o filho para chegar a tal hora, está dando certo cada família. Mas, aos olhos da lei, é dever do pai exigir do filho obediência. O princípio da autoridade na relação da família, pai, mãe e filhos,
Não está nesse código de 2002. Esse artigo, se você for lá no código 16, é a mesma coisa, repetido. Aliás, se você for no Código Teixeira de Defesa de 1850, é a mesma coisa. Se você for nas ordenações filipinas, é a mesma coisa. Aliás, do direito romano. Aliás, é uma experiência de vida há 2000 anos, no mínimo, que se conhece. Há 2000 anos a humanidade entende que uma sociedade, para se ter um paz na sociedade, uma família viver bem, pai deve mandar em filho. Não é de agora isso. Aliás, a lei, ela não cria a vida, né? É a vida que cria a lei. É a experiência de vida que cria-se a lei. Agora, se critica muito, e com acerto, ainda hoje conversamos lá no gabinete do prefeito, foi levantado esse debate. A perda do princípio da autoridade. Foi o capitão. Perda do princípio da autoridade. Está se perdendo pela prática, mas a lei não mudou. A lei ainda exige que se cobre o princípio da autoridade desde a casa. Aí quando a gente fala isso, né, sempre vem o argumento contrário. Esse é um discurso autoritário. Mas é o discurso da lei, então muda a lei, né? É o discurso que está na lei. Aqui só estou falando as palavras literais, aquilo que está na lei. Agora, se cumpre o que está na lei ou não, né? E aí a gente faz às vezes um desafio para o pessoal. Eu que gosto de conversar com pessoas de idade, pessoas que já viveram bastante, né? Como o seu Alvo tem cabelo branco, já passou pela vida, né? Tem muito a ensinar. Por quê? Porque já errou mais, já acertou mais, tem tempo de vida. Aliás, a lei, ela não é boba. Ela faz o quê? Ela justamente coloca o critério idade para atribuições de responsabilidades e deveres, justamente sabendo que com o tempo nós temos condições de fazer escolhas melhores, né? Ou pelo menos de tentar errar menos. A gente faz o seguinte desafio: pergunte para uma pessoa igual o seu Alvo, né, pessoa de idade, diz o seguinte: como eram os seus pais? Como eram os seus pais? Invariavelmente a resposta é quase sempre esta, né? Papai bastava olhar. Eles não falam pai e mãe, falam papai e mamãe, né? Papai bastava olhar, aquele medo. Mamãe não podia fazer isso. A impressão que dava é que eles viviam então num ambiente extremamente castrador, para usar a palavra da moda, né? Um ambiente restritivo. E aí então, nossa, se o senhor vivia dessa forma, né? O pai é muito exigente, a mãe desse jeito. Quer dizer, então, que o senhor não gosta do seu falecido pai e mãe. Quando você fala isso, parece que você jogou pedra. Amo papai e mamãe, né? Adoro papai e mamãe. Sempre você escuta isso. O que isso nos mostra? Isso é uma experiência que eu fiz e vocês podem fazer também. Mas o que isso nos mostra? Que o que está na lei é um reflexo do que a gente chama de amor exigente. Quem ama exige, quem ama cobra. A lei diz que para cuidar bem de filho e educar bem filho, tem que cobrar, exigir. É o que está na lei brasileira. Mas enfim, nem tudo são flores, inclusive para aplicar a lei. Porque hoje em dia, neste país, né, que não foge a uma regra meio que geral aí também, né, está em vigor uma prática, né, um costume que a gente pode resumir numa frasezinha que está começando a ficar bem conhecida aí. Está em vigor o politicamente correto, né? Cobrança, exigência são condutas que não condizem com o politicamente correto, que tem uma postura laxista, quer dizer, de relaxamento dos costumes, né? E uma postura até hedonista, quer dizer, onde a gente tem que elevar a curtição do prazer, né? O politicamente correto é a favor disso, né? Então, esse discurso não bate com o politicamente correto. O que está acontecendo nesse país? O politicamente correto não está entrando só nos costumes, ele está entrando na lei. Estava conversando lá com o prefeito agora há pouco. Há uma comissão de juristas que estão lá no Senado e vão apresentar uma proposta
que ele tecnicamente a gente chama de anteprojeto, para que a Câmara dos Deputados e Senadores analisem aquilo e transformem em lei ou não, que seria o novo Código Penal. Dentre as propostas que foram apresentadas, há algumas que a mim, que estou há 15 anos na magistratura, me chocam muito, né? Entre elas, diz lá: direito da mulher sobre o próprio corpo, um discurso extremamente politicamente correto, né? Sem dúvida alguma. De modo que então, se até a 12ª semana a mulher não tiver condições psicológicas para a maternidade, e basta um atestado do psicólogo, não precisa de ser do atestado médico, no projeto está médico ou psicólogo, ela pode então praticar o aborto, a interrupção da gravidez. Ok, então quer dizer que até a 12ª semana o feto não tem direito à vida. Na prática é isso. Hoje em dia, se for da concepção de estupro ou de risco sério à vida, evidentemente que pode se autorizar, mas eles estão estendendo a possibilidade do aborto e diminuindo as penas para quem o pratica. Tudo bem, uma opção que eles estão fazendo. Por outro lado, consta um dispositivo lá também dizendo o seguinte: abandono de animais. Abandonar animal na rua, 1 a 4 anos de cadeia. Na prática, se você for visto pela polícia, então, se esse código entrar em vigor, se você jogar um cachorrinho na rua, cuidado, pena mínima de 1 ano. Hoje, o abandono de incapaz, a pena mínima é de 6 meses e a máxima de 3. Passando o código e não alterando o abandono de capaz, nós vamos ter simplesmente o seguinte: abandona um cachorro na rua 1 ano, abandona uma criança 6 meses. Mas está compatível isso com essa ideia de que o ser humano está perdendo valor, porque até a 12ª semana nem tem direito à vida mais. E drogas? O projeto propõe a descriminalização para quem portar uma quantidade de substância entorpecente que dê para ela consumir até 5 dias, inclusive possibilitando a ela plantar, cultivar e comprar, desde que consuma essa substância num local privado. Tipo assim, escondidinho pode. Se for público, cuidado. Aí a pena é de advertência. Vamos para lá um pouquinho, para lá. Eu me pergunto, depois de 7 anos, perdi as contas de quantas operações policiais foram feitas para ir às ruas, pegar crianças e adolescentes nas ruas, na nossa cidade. Quantas madrugadas estivemos lá conversando com pai e mãe. Ano passado, salvo engano, começo do ano, a polícia trouxe lá, chegou 1h da manhã no Conselho Tutelar, chegou os policiais militares com 2 meninas, 15 anos, magrinhas, um trapinho de gente, para dizer a verdade, zumbis mirins, todas carcomidas do crack. Já tinham passagem, mas não queriam se internar, enfim, famílias estruturadas, aquela coisa toda. E aí vai conversar com as meninas, já estavam todas chapadinhas. Aí vai conversar com o policial, perguntou: doutor, essas aí eu achava que sabia de tudo os nomes. Aí o policial me ensinou mais doutor, essas aí são as esculachadinhas. Falei: como? Esculachadinha? O que é isso? Doutor, esculachadinha é aquela que o traficante vicia ela tanto que ela, essas aí inclusive tem esses, dá uma olhada aí no conselho, o conselho trouxe lá, elas entregam a substância para o traficante, elas fazem de tudo que o traficante quer na relação sexual, aquela coisa toda, inclusive uma delas lá, o traficante tinha colocado ela para transar com animais, coisa acabou o ser humano ali, não existe mais o ser humano, e eu fico pensando o que tem na cabeça desse pessoal quando disser assim: não, vamos descriminalizar, achar que situações como essa vão melhorar.
Que situação como essas não vai ter mais. Isso é um absurdo. Situações como essa vão acontecer muito mais. Ou alguém em sã consciência pode acreditar que o consumidor de droga vai assim: nossa, a lei fala que eu posso consumir desde que escondidinho, e eu não posso traficar. Francamente. Então, pessoal, me desculpe um pouco às vezes elevar o tom de voz, exagerar um pouco, né, e falar um pouco, mas está dizendo para o capitão. É um discurso do padre Antônio Vieira, o sermão da 60ª. Ele fala assim, da razão e do grito, né? Ele nos ensina muito. O padre Vieira era um grande discursista, né? Quem quer aprender com discurso tem que ler muito o padre Vieira, que ele ensina bastante. E o padre Vieira disse o seguinte, no século XVII, né? E dá alguns exemplos bíblicos. E o exemplo que ele arremata é dizer o seguinte: olha, quando Cristo estava sob julgamento, Pilatos disse assim: eu não vejo razão para condenar esse homem. As razões estavam a favor de Cristo, mas o povo gritava o quê? Crucifique-o. Cristo foi levado à cruz pela razão ou pelo grito? Foi pelo grito. Então, o padre Antônio Vieira fala: é necessário muitas vezes gritar, não é só arrazoar, não, tem que meter a boca no trombone. E a gente tem que falar assim, tem que falar desses absurdos que estão acontecendo nesse país e pôr a boca no trombone. Durante esses 7 anos de trabalho, nessa nossa experiência, foram muitos casos, não dá aqui para, vou lembrar assim os principais, mas que demonstram, né, a falta de comprometimento da família com os filhos, né, principalmente a falta de comprometimento da família. Olha, pessoal, não vamos esconder as coisas, né? Essas novas constituições de famílias, olha, tem um estudo de não sou eu que estou falando isso, uma psicopedagoga. Ano passado eu passei 6 meses em São Paulo frequentando um curso na Escola Pós-Universitária, foi só sobre a infância e juventude, e uma psicopedagoga, professora da Uniban, uma tremenda de uma cientista social, trouxe lá um estudo sobre essas novas constituições de família e os problemas relacionados com droga. É chocante o negócio. Já vai ter que pôr o dedo nessa ferida aí. Mas enfim, né? À noite, um sábado, calor, final de ano, me lembro se 2008, 2009, estávamos lá na frente da sede conselheira, muito quente lá dentro, saímos, estava eu e o sargento conversando, o sargento daquela noite da operação, e estava faltando entregar uma menina, 13 anos, salvo engano, e ela foi pega pela polícia, 1h da manhã, nada em cima, nada embaixo, um salto desse tamanho, né? Lá na praça. Quer dizer, um mini bustier, uma mini saia, um salto desse tamanho, 13 anos. Agora, ela não. O que uma adolescente de 13 anos vai estar fazendo num local desse, à noite, num sábado à noite? Será que ela estava numa roda debatendo física, matemática, que estudou durante a semana, vestida assim? Isso é preconceito contra a roupa, num país em que é campeão, um dos campeões mundiais na gravidez e na adolescência. Violência sexual nesse país só que aumenta. E ainda você tem que enfrentar esse tipo de discurso. Então, o padre presente aqui, o nosso padre está presente. O bispo me convidou lá da diocese para conversar com os padres da diocese, explicar o que estava acontecendo. E nós temos que dar satisfação para o bispo também, né? Fomos lá dar satisfação para o bispo. Contamos isso, as histórias todas, o que nós estávamos fazendo. Falei: bispo, nossos policiais, ninguém olha, eu garanto para o senhor, ninguém está abusando, nós estamos cumprindo a lei, fazendo o serviço que tem que ser feito, tirar esses meninos em situação de risco, cobrar do pai e da mãe, falar para o pai e a mãe como é que, né? Enfim, terminou, o bispo levantou e falou para os padres, né, com aquela voz impostada da autoridade eclesiástica: nós não podemos ser inocentes.
Claro que não, né? Adulto não pode ser inocente nesse negócio. Eu não sabia que estava assim. O couro comendo lá fora. Eu não sabia que estava tão feia a coisa assim. Está horrível. Está péssimo. A droga está em qualquer esquina, em qualquer lugar do país. Pai e mãe que não sabe? Não existe. Aliás, é dever nosso de adultos. Qual que é um dos nossos deveres? É tentar manter nas crianças o máximo possível de inocência, e não antecipar a elas a malícia, como vem acontecendo também. 2010, Rio de Janeiro, debate sobre se uma menina de 10 anos poderia ser autorizada pela justiça para desfilar seminua, aquelas roupinhas mínimas, como princesinha da bateria de madrugada em carnaval. É só para deleite de pedófilo isso, né? Antecipação de malícia para a criança. Está ao contrário. Nós adultos que já temos a malícia, temos que evitar o máximo possível de trazer dessa forma vulgar com que ela chega às nossas crianças e adolescentes hoje em dia. E nós, adultos, por lei, não temos esse benefício do não sabia. O Estatuto da Criança e do Adolescente pune o não sabia dos pais. Artigo 249. O pai e mãe que por negligência não cumprir o que está com o dever, o poder familiar, pena 3 a 20 salários de referência. Não adianta falar, eu não sabia que estava assim, eu não sabia que meu filho estava bebendo, eu não sabia. Punição. Aliás, a lei é mais rigorosa do que muitos de nós acreditamos. Certa noite, está lá a polícia civil, dessa vez, comandando a operação, a delegada, doutora Edo, passa lá num bar, movimentado, vai, mesa por mesa, documento, chegou numa mesa lá, 3 pessoas, 2 adultos e uma adolescente de 17 anos, cheio de cerveja em cima, não flagrou a menina bebendo. Filha, o que você é dele? Essa é minha tia e tal. Depois descobriu que não tinha nada de parentesco. A delegada dá os documentos dos maiores, começou a checar pelo rádio da polícia os documentos, viu que o rapaz que estava na mesa era um foragido da justiça, tinha saído naquela história da saidinha e não voltou, né? Era um foragido. A delegada já fez o que? Ela recapturou aquela pessoa e tal. Bom, mas só isso? Não. A delegada lavrou um boletim de ocorrência e instaurou um inquérito policial contra quem? Contra o malandrão lá, o bandido, e a outra pessoa maior que estava com a adolescente? Não. Ela lavrou contra os pais da adolescência, por um crime previsto no artigo 247, inciso 1 do Código Penal, que fala assim: os pais cujos filhos responsáveis por menor de 18 anos, em que os menores de 18 anos estiverem na companhia, perto de pessoas dadas ao vício, viciosas, ou de atividade viciosa, pena 3 meses de detenção. Observem bem que a cena não foi pego a criança bebendo, o adolescente bebendo, mas ela estava perto do malandro. A lei pune os pais cujo filho anda em má companhia. Resumo é isso. Pai tem que estar atento. Esse negócio do pai não saber com quem o filho está andando, cuidado, vai dar cadeia. Quer dizer, é claro que na prática vai ser difícil da cadeia com 3 meses de detenção de pena máxima, mas pode virar uma condenação e reincidência. Um outro crime é cadeia. A coisa é séria, né? Naquela noite também, que foi um fato pitoresco, levanta um sujeito da mesa e começa a discursar: esta cidade está se transformando num ambiente ditatorial, porque não se pode mais tomar minha cerveja, que vem polícia encher as paciências. E começou a falar, blá, blá. Chegou um investigador, 2 metros de altura, encostou nele e falou: ó, cidadão, cuidado, que a delegada está trabalhando, cumprindo uma decisão da Vara da Infância e Juventude, fique na sua para não atrapalhar e tal. Quando ele foi conversar com o sujeito, o que o sujeito fez? Armou um golpe de karatê para o policial. É para imaginar o que aconteceu, né? Grampearam o sujeito e levaram para a delegacia. O que a delegada fez nele? Flagrante. Que crime?
Artigo 236 do Estatuto da Criança: impedir ou embaraçar o exercício da atividade da vara da infância e juventude, da atividade judicial, o conselho tutelar, cadeia. O Estatuto, ele fala assim, ele não só prevê as hipóteses de prevenção e proteção, como ele também fala, não impeçam que conselheiro tutelar ou polícia trabalhe cumprindo ordem da justiça, que é cadeia. A famosa obstrução da justiça, que tem muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não obstrua as decisões, o cumprimento de uma decisão da vara da infância e juventude, da cadeia. Mas enfim, pessoal, e os pais nessa história, né? Olha, a lei prevê punição de cima e embaixo, né? É possível punições na lei civil, no estatuto, no código penal, né? Na lei civil, o desleixo dos pais, não precisa ser dolo, intenção, o desleixo, a culpa, a negligência dos pais permite o quê? Desde que suspensão ou destituição do poder familiar, se bem que para alguns pais, quando você fala assim, ó, vou tirar teu filho, para ele vai, leva, né? Não é pena isso, leva, né? Enfim, mas a lei prevê suspensão, destituição do poder familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê multas pesadas, e o Código Penal prevê crime para criança e adolescente que for negligenciado pelo pai e pela mãe. No nosso modo de entender, precisa melhorar a lei, sim. Eu tenho as minhas ideias, as minhas opiniões sobre onde a lei poderia melhorar, mas com o que tem aí já dá para fazer alguma coisa. Não é dizer que cumprimento da lei vai mudar toda a realidade, nada disso, ninguém está falando isso, mas é necessário cumpri-la. É necessário cumpri-la. Enfim, pessoal, não quero me alongar demais, para ficar à disposição daqueles que quiserem fazer algum questionamento, mas não viemos aqui também de tão longe, senhor prefeito, me desculpe também pela forma de falar, sempre peço desculpas às vezes por ser um pouco mais, essa verba um pouco mais forte, mas nós não viemos aqui para granjear simpatias, né, colher, enfim, levar essa gente. Não, a palavra que a lei sempre também, a palavra é dura, né, a palavra da lei é dura, e função de juiz é falar o que a lei, aliás, o Estatuto da Magistratura, a lei orgânica da magistratura, foi que o primeiro dever do juiz está no artigo 35, aplicar a lei e obrigar que os outros cumpram, né? Então é um dever complicado, é um dever de chato, né? Ele vai fazer o quê? Tem que ter um chato na história. Então nessa matéria da infância e juventude, principalmente nela, né? Onde estava mostrando agora para o Renato, né? O pessoal às vezes não entende muito o papel do juiz da infância e juventude, intervencionismo, não sei o quê, vai parar lá um pouquinho. A lei fala lá na questão da prevenção, né? O adolescente não pode viajar, a criança não pode viajar para fora, o adolescente não pode se hospedar, etc. Fala um monte de coisa. Aí tem um artigo lá com 72 que fala assim: além dessas obrigações de prevenção, a autoridade competente poderá estatuir outras obrigações, desde que de acordo com os princípios desse estatuto. Uma cláusula que a gente chama de cláusula aberta, quer dizer, então pode prever outras obrigações de prevenção. E aí o artigo 146 vem e fala: a autoridade desta lei é o juiz da infância e juventude, taxativamente. Então, pessoal, não reclama com o juiz, reclama com o legislador, para mudar a lei, né? Então, o artigo 153 fala: o juiz pode, de ofício, né, investigar as causas e determinar, quer dizer, abrir inquéritos judiciais, desde que ouvido o Ministério Público, e tomar providências, né? Então tem a configuração, o princípio da jurisdição, que o juiz é inerte, né? Só atua quando motivado, só decide quando provocado. Mas há algumas exceções a essa regra geral da jurisdição. Uma delas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a função do juiz menorista, é diferente. Outra exceção é o juiz eleitoral, também tem várias iniciativas de ofício, que não precisa da provocação de ninguém, né? Então, a gente tenta fazer esse balanço para o pessoal poder entender um pouco, às vezes, como que funciona uma vara de infância e juventude, como funciona a atuação de uma vara da infância e juventude. E dizer que, pedindo mais uma vez escusas, às vezes pela forma um pouco mais forte da explanação, mas dizer que é um imenso prazer poder estar aqui essa noite. Isso para vocês pode ser a última vez, porque é uma portaria que foi questionada
pelo Ministério Público da nossa cidade, foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça manteve essa portaria por unanimidade, a Procuradoria-Geral de Justiça ingressou com recurso especial, esse recurso especial está para ser julgado na quinta-feira, lá no Superior Tribunal de Justiça, já recebeu um parecer da Procuradoria da República, que atua lá no Superior, pela procedência do recurso, para anular a portaria, sobre entre outros fundamentos, né, que a portaria é abusiva, que a portaria, enfim, várias outras questões foram colocadas. Nós vamos aguardar pacientemente o julgamento dessa portaria para saber se continuaremos o nosso trabalho ou não. Temos números positivos a apresentar, mas como está naquela palavra do semeador, né? Nós que somos cristãos temos que estar atento a isso. Nós não temos que ter pressa para colher. Nossa função é semear. Nossa função não é muita gente apressada, né? Querendo saber qual o resultado disso, qual o resultado daquilo. Não. Nossa função é, antes de tudo, jogar a pequena sementinha. Jesus nos ensinou que foi de uma semente pequenininha que nasceu a árvore grande da mostarda, né? Então nós não temos que ter pressa para colher o fruto. Nós temos que sim ter cuidado para semear. Então nós vamos aguardar pacientemente se nós vamos continuar a poder semear a aplicação da lei, repito. Essa figura muito agradável, que é o seu alvo, que contagia, né, que deixa a gente realmente com vontade de estar aqui, enfim, a todos, né, ao Evaldo não consegue, ao Renato, enfim, ao capitão que conheci agora, a todos vocês, e ao Edson que promoveu todo esse encontro. Meu muito obrigado, e é uma satisfação estar aqui com vocês esta noite.